damos início à nossa revisão de Direito Administrativo para o exame de ordem, tá? Primeiro ponto que eu queria falar com vocês é o ponto dos bens públicos. O que seriam, então, os bens públicos? 3 ideias importantes aqui para a gente associar. Primeira, a classificação dos bens. Como que os bens se classificam? Existe uma classificação tradicional, que inclusive é a classificação que a GV cobra na prova da OAB, que é a classificação quanto à destinação dos bens. Os bens podem ser bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens dominicais. Então, essa classificação que leva em conta a utilização geral ou especial de um bem, tem essa natureza de... Um minuto. Então, não é Covid, hein? Não é Covid. Tem essa natureza de classificar os bens em relação ao seu destino. Provavelmente, alguns de vocês foram à praça hoje cedo, levar o cachorrinho passear, etc. Aí você já pisou num bem público, né? Então, a gente vai agora classificar rapidamente os bens, num material à parte aqui, no slide, bem rápido, para vocês ficarem com isso guardado também para estudo, tá? Então, os bens são, como eu disse para vocês, bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens dominicais. Vou aumentar minha letrinha aqui e fazer uma cor mais legal. Então, classificação dos bens. Primeiro ponto, classificação. Então, os bens são: 1. Bens de uso comum do povo. Os bens de uso comum do povo se destinam à utilização da coletividade em geral. Então, como eu disse para vocês, se você hoje cedo, agora há pouco, foi levar teu cachorrinho passear na praça, na frente da sua casa, você já pisou, você já utilizou um bem de uso comum do povo. A praça é um exemplo de bem de uso comum do povo. Todo mundo tem acesso. Então, as ruas, os mares, as praças são bens de uso comum do povo. O segundo tipo de bens são os bens públicos, né? São os bens de uso especial. Os bens de uso especial, como o próprio nome diz, eles têm um uso diferente, um uso especial. E essa especialidade se refere ao uso da administração pública ou pela administração pública para satisfazer as necessidades públicas. Então, uma viatura policial, uma ambulância de um hospital público, uma repartição pública, todos esses bens são classificados como bens de uso especial. Uma biblioteca pública, e assim vai. 3. Bens dominicais. Os bens dominicais são aqueles bens que, embora não tenham, percebam isso que é importante, os bens dominicais, eles não têm um destino para a coletividade, nem tampouco para a utilização pelo Estado. Eles não têm destino público nenhum. Entretanto, eles integram o patrimônio estatal. Eles estão no patrimônio do Estado e, por pertencerem ao patrimônio do Estado, eles são classificados como bens dominiais ou dominicais. Alguns chamam de dominiais também porque pertencem ao domínio público. Só por isso. Só por pertencer ao domínio público, eles já se considerariam bens de uso, bens dominicais. Então, classificação tradicional, uma classificação tripartida dos bens. Bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens dominicais ou dominiais. Exemplos de cada um: rua, praça, nos bens de uso comum do povo; repartição pública, viatura policial, nos bens de uso especial; e um terreno público desativado que pertence ao ente público como bem dominical ou bem dominial, tá? Bom,
Aproveitando essa ideia, e já rapidamente avançando, a gente tem, isso é importante para vocês, a gente tem que esses dois bens, que eu vou aqui circular em, só um minuto, porque também tem toda uma tecnologia aqui que eu tenho que trabalhar. Devagarzinho a gente vai pegando o jeito. Então, ó, esses dois que eu estou marcando aqui, os bens de uso comum do povo e os bens de uso especial, esses dois, o que eles são? Eles são denominados ou classificados como bens afetados. Afetados por quê? Porque eles têm um destino público. Então, esses bens, uso comum do povo e uso especial, por terem uma destinação pública, ou seja, eu não acabei de dizer que talvez você tenha ido à praça levar teu cachorrinho hoje cedo e você já usou o bem público? É por isso que eles estão afetados. Eles têm um destino público, tá? Já os outros, os bens dominicais ou dominiais, que eu vou mudar a cor aqui para vocês perceberem, esses aqui em azul, eles são classificados como bens, também vou mudar a cor para você enxergar direitinho, bens desafetados. Desafetados por quê? Desafetados porque eles não têm um destino público qualquer. Não tem nenhum destino público. E por não ter destino público, eles se consideram desafetados ou sem finalidade pública. Mas é comum nas provas vir a palavra desafetado mesmo, tá? Ok, então vista essa classificação, faça um print aí, que esse ponto é importante, vocês terem a classificação dos bens públicos. A partir dela, a gente vai entrar nas características dos bens, que a grande parte das questões que vier na prova da OAB vai se referir a esse ponto que a gente vai entrar agora, tá? A gente estava aquecendo os motores, esse ponto que eu falei agora é importante, mas o próximo é ainda mais importante, tá? Então, bom dia, Suzy, bom dia, Madalena, bom dia, Otávio, bom dia a todos do YouTube. Bem-vindos. Então, faça um print aí, eu vou deixar depois esse material, na verdade ele já está, esse material já está no link da bio do meu Instagram, aí vocês podem baixar ele lá inteiro, tá? O administrativo. Está escrito lá, revisão, administrativo, OAB. Eu vou apagar esse material e já preparar o próximo. Ok? Vamos lá. Então, seguindo a nossa sequência aqui. A gente entra agora num tema super importante mesmo, que é o tema das características dos bens. Características. Como se caracterizam os bens públicos? Eles têm 3 características, 3, que eu vou colocar para vocês a partir de agora. Aqui a gente tem que fazer tudo na hora, né? O esqueminha aqui é tudo feito na hora. Então vamos lá. 3 características importantes para a prova da OAB. Isso cai bastante, tá? Esse é o ponto mais importante na matéria de bens. 1. Eles são inalienáveis. O que significa isso? O município pode vender a pracinha que fica na frente da sua casa? Não. O município pode vender a repartição pública municipal aí na, sei lá, prefeitura, na Anchieta, aqui em Campinas? Não, não pode. O município pode vender um terreno que está desativado? Agora o bicho pegou, hein? O município pode vender um terreno que não tem uso nenhum? Uma viatura policial ele não pode vender enquanto está sendo utilizada. Uma repartição pública ele não pode vender. Uma praça, uma rua não pode ser vendida, não tem nem sentido falar isso. Por isso eles são inalienáveis.
Mas vejam só, e um terreno que é do município, mas ele não está fazendo nada, não está usando, é chamado de bem dominial ou bem dominical. Será que pode vender? Aí pode. E essa é a grande pegadinha para a OAB. Então fiquem atentos, porque os bens públicos são inalienáveis, mas enquanto estiverem afetados. Deixa eu completar isso aqui para vocês, que esse ponto também é bem importante. Então, eles são inalienáveis, vou colocar aqui, enquanto afetados. Somente se estiverem afetados. E quais são os afetados? Os bens de uso comum e os bens de uso especial. Daí a importância de entender aquela classificação de afetação e desafetação dos bens, tá? Ok, então primeira característica, os bens públicos são inalienáveis. Inalienáveis, não podem ser vendidos. Tem exceção? Tem. Os bens desafetados. E quais são os desafetados em tese? Os bens dominicais ou bens dominiais. Beleza. Segunda característica. Os bens públicos são impenhoráveis. Eu não posso pedir, se eu for um credor do Estado, eu não posso pedir para penhorar o bem público do Estado. Falar, penhora aquela repartição pública, penhora a ambulância, que eu vou receber meu crédito aí. Não tem jeito. Nem o terreno que está sem uso não pode ser penhorado. Os bens públicos são impenhoráveis. Tanto é assim que a fazenda pública, quando estiver em juízo, o Estado paga os seus débitos através de precatórios. A pessoa se inscreve na lista de precatórios e vai recebendo em ordem cronológica. É assim que funciona. Então, existe uma ordem de recebimento de precatórios que impede que os bens públicos sejam penhorados, ok? Isso também é relevante para vocês. Terceira e última característica, importantíssima. Os bens públicos são imprescritíveis. O que significa a imprescritibilidade dos bens públicos? Repetindo, os bens públicos são imprescritíveis. O que significa serem imprescritíveis? Significa que o bem público não pode ser usucapido. Vou repetir. O bem público não pode ser usucapido. O que significa não pode ser usucapido? Significa que se a pessoa entrar no bem público e ficar um tempão morando lá, ela não vai adquirir o bem por uso capião. Nem um bem dominical, nem um bem dominial. Então, aquele bem que o Estado não usa faz tempo, o Estado nem olha para aquele bem, está largado lá. Alguns moradores foram lá, começaram a morar, entraram no bem, fecharam, muraram, começaram a plantar, vendem a plantação, são conhecidos na região, todo mundo gosta deles. Estão um tempão ali, e aí procura um advogado, que é você, para perguntar para você, doutor, e aí, a gente pode adquirir por uso capião? Resposta é não, bem público é imprescritível. E aí, se a prova da GV perguntar isso, como costuma perguntar, o gabarito é esse. Nenhum bem pode ser penhorado, nem o dominial, nem o uso comum, nem o especial. Nenhum bem pode ser usucapido, nem o uso comum, nem o especial, nem o dominial. E um tipo de bem pode ser alienado, que são os bens dominiais ou dominicais. Tá claro isso para todo mundo? A gente, com isso, termina a parte de bens públicos, a revisão de bem público. Vamos fazer uma questão sobre essa matéria. Camila, sim. Aí existem leis ambientais que protegem essas regiões de áreas verdes, que também se tornam, por lei, né, com as características dos bens públicos, né? Elas também se tornam protegidas, e essa terminologia usada na legislação ambiental, elas também têm a chamada proteção ambiental, que tutela essas áreas em face desses institutos de prescritibilidade, penhorabilidade e etc. As áreas verdes, muitas vezes, não se tornam bens públicos, porque podem ser áreas privadas,
mas têm a proteção e acabam ficando tuteladas. Ok? Beleza. Vamos fazer, então, uma questãozinha da OAB. Bom, vamos lá. O prédio que abrigava a biblioteca pública, então vamos circular aqui, ó, biblioteca pública. Se eu tenho uma biblioteca pública municipal, eu tenho um bem de uso especial. Então aqui, pessoal, quando vocês estão fazendo a questãozinha na prova, vocês já anotem esses pontos, né? Então aqui eu tenho um bem de uso especial. Ok. Ok. De molhadinho, foi parcialmente destruído em um incêndio. Então, o prédio que tinha a biblioteca foi destruído por um incêndio, que arruinou quase metade do acervo e prejudicou gravemente a estrutura do prédio. Ok. Os livros restantes já foram transferidos para uma nova sede, ou seja, não tem mais livro na biblioteca pública. Percebam esse ponto. O incêndio gerou a retirada dos livros, a queima de metade e a retirada de outra metade. Aquilo que era biblioteca não é mais. Não existe mais biblioteca ali. O prefeito de Molhadinho pretende alienar, essa palavra é importante, ó, o prédio antigo, ainda cheio de entulho e escombros. Sobre o caso descrito, assinale a afirmativa correta. Então, vejam, nessa altura do campeonato, considerando que a gente está no curso de revisão, vocês já fizeram todo o curso, em algum momento aí, o curso completo. Já é a hora de vocês localizarem as palavras-chave nas questões da OAB. Quais são as palavras-chave aí? Biblioteca pública, porque eu vou localizar que é um bem de uso especial. Alienar. Então, o que essa questão está querendo cobrar de vocês? A alienabilidade dos bens públicos. Se você identificar isso, 80% do seu caminho está resolvido. Claro, aí o próximo caminho é você lembrar da matéria. Claro, mas se você identificar a questão e o ponto da matéria, isso é um grande passo, um enorme passo que vocês dão, tá? Então aqui, conversando entre a gente, antes de chegar no gabarito, quando pegou fogo, os livros foram tirados de lá. Esse ponto faz com que ainda continue sendo biblioteca? Faz com que ainda tenha uso especial? Resposta, não. Nesse caso, o fato do incêndio e a transferência subsequente dos demais livros gerou a desafetação desse prédio que antigamente era uma biblioteca, hoje não é mais. Então, o que a gente tem aqui? Se o bem está desafetado, a resposta é, pode ser alienado. Esse é o gabarito. Mas vamos ver lá, então, como que a OAB traz essa questão para a gente. Deixa eu colocar meu slide aqui menorzinho, para vocês terem isso também. Vamos lá. Aqui a gente tem que fazer edição, produção, tudo na hora, né? Aí, ó. Pronto. Letra A. Não é possível no ordenamento jurídico atual a alienação de bens públicos. Está errado, né? É possível se o bem é desafetado. B. O antigo prédio da biblioteca, bem de uso especial, somente pode ser alienado após ato formal de desafetação. Esse ato formal seria uma lei ou um ato administrativo. Não precisa. O simples fato de ter pegado fogo, o simples fato da destinação automática dos livros que restaram para outro lugar, já automaticamente transferiu o bem de uso especial para dominical. Letra C. É possível a alienação do antigo prédio da biblioteca, por se tratar de bem de uso, bem público dominical. Esse é o gabarito. C é o gabarito da questão. Se a biblioteca não é mais biblioteca, perdeu a sua finalidade, o bem foi desafetado. Bem dominical pode ser alienado. Pronto, esse é o gabarito. D. Por se tratar de prédio com livre acesso ao público em geral, trata-se de bem público de uso comum, insuscetível de alienação. Não.
é uso especial, uma finalidade específica, servir para, como biblioteca pública, né? Não é para tudo. Ok? Tá claro para vocês isso? Pessoal, bem público, tudo bem? Beleza. Vamos continuar, então. Próximo ponto. Vamos entrar agora num tema super importante, que aí para o pessoal da faculdade, Suzy e os outros, eu não sei se tem mais alguém. Bom dia, Juliane. Para o pessoal da faculdade, então, que está fazendo a faculdade ainda, também é importante isso, porque na OAB eles despencam questão sobre atos. Então, vamos falar um pouquinho sobre atos. Depois eu volto para a organização administrativa, porque o tema de atos realmente é muito importante. Quero falar dele hoje. Então, vamos lá. Elementos do ato, excesso de poder, desvio de poder, anulação e revogação. Esses pontos são pontos chaves numa prova, em qualquer prova, mas na prova da OAB também. Então, vamos lá. Elementos do ato. Vamos falar um pouquinho sobre ato administrativo. Todo ato administrativo, ato não, né? Elementos do ato administrativo. Todo ato administrativo tem 5 elementos. Quando você fala em ato administrativo, o que eu estou falando? Eu estou falando de uma CNH, eu estou falando de uma multa de trânsito, eu estou falando de uma licença para construir, eu estou falando de um alvará para funcionar como restaurante. Então, grande parte da nossa vida, embora a gente não perceba, é envolvida em ato administrativo. Daqui a pouco vai terminar essa aula, você vai fazer uma compra no mercado, no supermercado. Você vai parar no semáforo. Pronto, já tem um ato administrativo aí. O semáforo vermelho, ainda que verde, qualquer cor, não importa. O semáforo te dá uma ordem. Passe, pare, atenção. Sempre que a administração pública, na forma pictória de placas, na forma de sinais, ou na forma de apito de guarda, ou na forma de papel, que geralmente é assim que a gente está acostumado, que vai transformar para o eletrônico daqui a pouco, sempre que a administração manifesta sua vontade, e ela está manifestando a vontade, no semáforo, por exemplo, vai ter que parar, tá vermelho. É a administração falando para você, através do semáforo, que você tem que parar. Então, isso é ato administrativo. E todo ato tem que ter 5 elementos. Vamos lá. 5 elementos. Competência. Competência. Finalidade. Forma. Motivo. E objeto. É o que a gente costuma brincar, o mnemônico, objeto. É o que a gente costuma brincar com o mnemônico COFIFOMOB. COFIFOMOB. Eu vou grifar para vocês aqui esse COFIFOMOB. Objeto. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Que é isso aqui, COFIFOMOB. Importante isso, tá? Vocês guardarem os elementos do ato. Por que é tão importante guardar os elementos do ato? Porque a partir daqui surgem algumas questões, principalmente, sobre esses 2 elementos que eu vou circular para vocês agora. Competência e finalidade. As questões que vêm na prova da ordem, o maior número de questões disparado se localiza na competência e na finalidade. Então, se a gente for fazer um trabalho mais cirúrgico para a prova da OAB, a gente tem que trabalhar exatamente esses 2 pontos, a competência e a finalidade. Ok? Então, nesse slide, elementos do ato. COFIFOMOB. Quem é o COFIFOMOB? O COFIFOMOB é competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Fechou? Beleza. Agora, a partir disso, a partir daí, o que a gente tem? Eu vou dar um apaga aqui, vocês já printaram tudo, e a gente vai direto neles, na competência
e na finalidade, que são os elementos mais importantes aqui para a gente estudar. Competência e finalidade. Vamos lá. Então, pessoal, a competência, se você hoje, indo para o supermercado, indo fazer compra no mercado, ou no shopping, onde quer que seja, de máscara, você é parado, e está sem cinto de segurança, ou está dirigindo com um celular no ouvido, o amarelinho vai lá e te multa. Ainda que não te pare, mas te multa. Ele tem competência para fazer isso? Tem. Mas o amarelinho, eventualmente, viu que o estabelecimento está vendendo produto que não podia. Ele foi lá no estabelecimento comercial, o amarelinho tem que multar no trânsito. Ele foi lá no estabelecimento comercial e também autuou, aproveitou o mesmo bloquinho, falou, hoje é dia de multar, hoje é dia de maldade. Ele foi lá e começou a multar também o estabelecimento comercial, em relação à vigilância sanitária. O agente público não tem competência para fazer isso. O agente público se excedeu naquilo que ele podia fazer. Da mesma forma, na competência dos amarelinhos, eles só podem praticar alguns atos no trânsito. Por exemplo, controlar semáforo, essa questão de verificar o semáforo, se está apagado, se está queimado, se está com problema, existem agentes específicos da semafórica que fazem isso. Se o amarelinho, que tiver conhecimento disso, em relação à proximidade dos amigos, tentar fazer isso, ele também vai estar fazendo coisa que não podia. Isso, esse fazer além do que pode, se chama excesso de poder, que é um vício da competência. Você tem que conhecer. Então, a competência, quando está excessiva, eu tenho o excesso de poder. Excesso de poder. Então, esse excesso de poder é um vício do ato administrativo. Vício, essa palavra é importante. Excesso de poder é um vício do ato administrativo que atinge o elemento competência. Ok? O segundo elemento importante para a prova da OAB, que a gente está localizando bem aqui os pontos, é o elemento da finalidade. A finalidade, pessoal, é uma coisa muito fácil da gente ver, mas difícil da gente provar. Então, se eu tenho alguém, um presidente qualquer, que quer favorecer o filho e fica organizando esquemas de aproximação junto a órgãos de investigação para tentar livrar o teu filho das investigações. Isso é um favorecimento. Isso não pode acontecer. Se eu tenho um agente público que, por relação de amizade, ele vê que o amigo dele está estacionando em local proibido, mas ao invés de multar, ele não multa, finge que não vê e passa batido. Ele tem uma relação aí de parcialidade. Não está sendo neutro. Não está sendo neutro. E o que a gente vê no mundo, muitas vezes, é comportamento nesse sentido. Uma pessoa ajudando a outra na função pública, usando a função pública para ajudar ou prejudicar, às vezes, outras pessoas, né? Essa questão de bipolaridade que a gente tem vivido, isso acirra, isso favorece muito a questão dos vícios da finalidade. Então, por isso que é um elemento que a gente tem que ficar atento para a prova da ordem, porque na prática é muito comum. Então, a finalidade ocorre quando a gente, ao invés de buscar o interesse público, ele visa um interesse particular. Ele busca o interesse privado, ajudando alguém, prejudicando alguém, ou se promovendo às custas da administração pública, colocando plaquinha com o nome dele lá numa obra pública. Não pode fazer isso. Sempre que um agente público praticar um ato sem finalidade pública, eu tenho o chamado desvio de poder. Então, isso também é importante. Eu tenho aqui o desvio de poder. Então, aqui vocês não podem confundir, por favor, o excesso de poder com o desvio de poder. O excesso de poder é vício da competência. O desvio de poder é vício da finalidade. São elementos diferentes. E a prova da ordem, claro,
tem que fazer pegadinha, então eles vão focar nesses pontos aí. A diferença entre excesso de poder e desvio de poder, tá? Tá claro para todo mundo? Esses pontos aqui até agora, tudo bem? Obrigado, Cida. Vamos lá, então, vamos continuar. Me avisem se tiver tudo certo aí ou não. Se tiver dúvidas, também coloquem no chat que a gente tenta solucionar. Então, primeiro ponto, elementos do ato, COFIFOMOB. Segundo ponto, vícios do ato, excesso de poder, vício da competência, desvio de poder, vício da finalidade. Ok? Beleza. Último ponto sobre atos, para a gente já finalizar essa matéria importante, denominada ato administrativo. Vamos lá. Último ponto é a diferença entre anulação e revogação. Então vamos lá, vamos tentar entender isso aqui. A diferença entre anulação e revogação. Anulação versus revogação. Qual a diferença entre elas? Olha só. O seu cliente, que é o Zé, ele foi demitido. O Zé foi demitido. A demissão é um ato administrativo, por isso que eu estou falando disso agora. O Zé foi demitido por uma autoridade que não tinha competência. Vou repetir. O Zé foi demitido por uma autoridade que não tinha competência. Então, quem praticou o ato não tinha competência. O ato está viciado na competência. Segundo a lei, quem tinha que demitir não demitiu. E o ato de demissão do Zé foi assinado por quem não poderia. E o Zé está demitido. O Zé é servidor, teu cliente. O que você vai pedir para o juiz? Aí você deve estar pensando, eu vou pedir para o Zé voltar. Tudo bem, você vai pedir para o Zé voltar. O nome disso é reintegração. A gente vai ver depois, em outro bloco, oportunamente isso. Reintegração, não é isso o ponto. O ponto é, você vai pedir para o juiz, e esse é o ponto principal, anular o ato administrativo de demissão. Por que vai anular? Porque a competência estava viciada. Então percebam, sempre que um ato for viciado, sempre que um ato for ilegal, ilegalidade, vício. Sempre que um ato for viciado, sempre que um ato for ilegal, eu vou anular esse ato. Ok? Segunda pergunta. Daqui a pouco a gente faz a revogação. Segunda pergunta. Para quem eu peço para anular esse ato? Eu estava conversando com vocês agora em relação ao juiz. Vou pedir para o juiz, no processo, etc. Judicialmente. Então, o Poder Judiciário pode anular os atos? Claro que sim, e faz muito. A própria administração também poderia? Eu poderia entrar com um recurso administrativo e, eventualmente, a administração lá em cima anular o ato? Também, óbvio. Isso se chama autotutela. Autotutela, quando a própria administração corrige seus vícios. E o normal, o ideal, seria que sempre fosse assim. Infelizmente, não é. Temos que provocar o judiciário para conseguir a anulação. Ok, sem problema. Então, quem pode anular os atos? Ou o Poder Judiciário, ou a administração pública. E percebam a nossa última regra de anulação. Quando eu anulo um ato, eu vou pedir para o servidor voltar, não vou? Ok, vou. Por quê? Porque ele não deveria ter sido demitido. Mas eu vou pedir também para pagar esse período que ele ficou sem receber? Também vou. Ele vai ser indenizado desse retroativo. Por quê?
Porque quando um ato é ilegal, quando um ato é viciado, quando eu tenho uma nulidade, e esse ponto é importante porque ele se aplica também em outros ramos do direito. Por exemplo, no controle de constitucionalidade, lá em constitucional. Se eu estou no controle e se declara inconstitucional uma lei, eu tenho a nulidade dessa lei. E os efeitos disso são retroativos. A mesma coisa acontece aqui, só que está na administração pública. É a mesma lógica. Se você organizou seu cérebro de um jeito numa matéria, você consegue organizar em várias outras. Então, se um ato é viciado, se um ato é ilegal, ele tem vício de nulidade. Se ele é nulo, ele tem que ser anulado com efeitos retroativos. O que significa isso? Retroativos. Ex tunc. Ex tunc. E aí, entenderam a anulação? Ficou claro para vocês isso? Exatamente, Suzy. Tá vendo como tudo tem relação? Quando a gente fala de controle de constitucionalidade, o vício é nulidade. E aqui também estamos falando de nulidade, a consequência é a mesma. Tá vendo que interessante? Então, bom dia, Ju. Bom dia, gente. Os que chegaram agora, Juliana, acho que já falei também, Juliana. Então, anulação, ok, todo mundo entendeu. Isso é importantíssimo, hein? É um dos grandes pontos do administrativo. Claro que vai muito além, né? Num curso mais extensivo, num curso mais lento, mas aqui é o momento de revisão. Então, a gente está pensando os pontos principais, voltando o nosso estudo para a prova da ordem, né? Enfim, segundo ponto, segundo elemento. Vou fazer o exemplo aqui também do lado, aproveitando aqui a nossa historinha. Então, só um minuto que eu vou apagar tudo aqui para a gente conseguir fazer também um exemplo para vocês. Aqui é tudo ao vivo, né? Você tem que apagar ao vivo, editar ao vivo. Tá muito ruim. Vou fazer aqui em cima, não tem problema. Vamos lá. Aqui em cima, ó. Deixa lá em cima o exemplo do ato. Aqui. O Joãozinho, ele tem um restaurante que chama Come Bem. Come Bem. No restaurante Come Bem, ele está colocando as mesinhas na calçada. Para colocar a mesinha na calçada, eu tenho que pedir uma autorização para o poder público. E eu consegui a autorização. A administração não era obrigada a me conceder essa autorização, mas ela me concedeu. Ok? Ela me concedeu. Agora, eu estou autorizado a colocar mesinhas e cadeira na calçada. E o pessoal está fazendo refeições, tomando uma cervejinha na calçada e tudo mais. Tudo bem. 2 anos depois, quando muda a prefeitura, muda a secretaria e mudam as políticas, a administração resolve fazer uma estatística de número de acidente, de assalto, e estão verificando que naquela região, coincidentemente, depois que colocaram as mesinhas na calçada, aumentaram os acidentes de veículos naquela região. Talvez porque alguns veículos parem mais por ali para ver quem está na calçada. Não se sabe ao certo. O que se sabe é que, coincidentemente, depois que colocaram as mesinhas ali, os acidentes aumentaram, o número de assaltos também, furto, roubo, aumentaram. Então, a administração, por questões políticas, por conveniência mesmo, ela resolve mandar tirar as mesinhas da calçada. Vejam que não tem nenhuma ilegalidade nisso. Não existe nenhum vício. O Zé, dono do Come Bem, tá fazendo tudo certinho, tá limpando tudo certinho. É um bom restaurante, é um bom barzinho, tá tudo certinho. Mas a administração pública considera que não é mais conveniente deixar a mesinha na calçada. Ela pode tirar. Como se chama esse não deixar mais por conveniência? Revogar. Então, o fundamento da revogação não é ilegalidade, porque se for ilegal, eu anulo. É sempre assim, tá? O fundamento da revogação é conveniência e oportunidade. Conveniência e oportunidade.
fundamento da revogação é conveniência e oportunidade, ou seja, interesse público. O interesse público superveniente à edição do ato, que veio depois, obviamente. Quando eu editei o ato de autorização, não tinha esse interesse. Mas depois ele surgiu. O interesse em não deixar mais o ato continuar. E isso se chama revogação. Agora presta atenção que eu vou até mudar a cor para vocês não errarem isso, hein, na prova. Quem pode revogar o ato? Quem pode decidir se tem interesse ou não, ou se continua tendo interesse ou não? Só a administração pública. Só a administração revoga seus atos. O Poder Judiciário não revoga os atos da administração. Muito cuidado com isso, pessoal. O Poder Judiciário não revoga ato da administração. Ele só anula. O Poder Judiciário só anula. Quem revoga é a administração. A administração, portanto, anula ou revoga. Anula por ilegalidade, revoga por conveniência e oportunidade. O judiciário só anula, só quando houver ilegalidade. O judiciário é o controlador do direito. Ponto final. Tá? Agora, esse período em que eu desfrutei o ato, durante os 2 anos, 3 anos que eu desfrutei o ato valeu. E valeu bem. Se o ato valeu, não tem sentido eu dar efeito retroativo, porque não teve nulidade aqui. Não teve nenhum tipo de ilegalidade. Não precisa voltar para a origem. É daqui para frente. Se é daqui para frente, os efeitos são ex nunc. Ex nunc. Repetindo, os efeitos da revogação são ex nunc. Ok? Esse quadro é precioso para a prova da ordem. Guardem bem, esse quadro é super importante. Todo mundo entendeu? Esse delay é o delay do YouTube, né? É normal ter um delayzinho. Eu pergunto, a resposta vem só depois que eu estou na próxima matéria. Vamos lá. Então, pessoal, vamos seguir. Vamos seguir nossa jornada aqui. Eu queria com vocês agora fazer uma questão de prova de novo, agora sobre atos. Então, vamos lá. Vou ensinar vocês a fazer a questão, porque quando a gente começa a ler a questão, vocês vão sentir que dá a impressão que é uma matéria de servidores. Vamos lá. José, servidor público federal, ocupante exclusivamente de cargo em comissão, a gente vai estudar daqui a pouco o que é um cargo em comissão, o que não é, foi exonerado. Então, o que aconteceu com ele? Ele foi exonerado. Tendo a autoridade competente motivado o ato em reiterado descumprimento da carga horária de trabalho pelo servidor. Descumprimento da carga horária. José obteve, junto ao Departamento de Recursos Humanos, um documento oficial com extrato do seu ponto eletrônico, comprovando o regular cumprimento da sua jornada de trabalho. Assim, o servidor buscou assistência jurídica junto ao advogado, que lhe informou corretamente à luz do ordenamento jurídico. Essa questão merece uma especial atenção de todos vocês. Por quê? Olha só. Quando você é multado no trânsito, a multa tem que vir com a fundamentação. Ah, você foi multado porque estacionou em local proibido. Ah, você foi multado porque passou em sinal vermelho. Ah, você foi multado porque você estava dirigindo com telefone celular. Tem que estar tudo isso na multa? Tem que estar. Tem que estar. Ok. E a multa trouxe tudo isso. E tem que trazer. Quando o servidor é demitido, a demissão tem que constar. Está sendo demitido porque recebeu propina? Está sendo demitido porque abandonou o serviço? Está sendo demitido em razão de improbidade? Tem que constar. O que eu estou dizendo para vocês? A motivação é um elemento essencial do ato. Então, isso aqui chama motivação. O que é motivação? Motivação é aplicar a fundamentação expressa no ato. Vou repetir. Motivação
significa aplicar a fundamentação expressa no ato. É a mesma coisa na nossa vida. Quando a gente chega em casa, né? E o teu namorado, tua namorada, teu esposo, tua companheira, fala para você, olha, tô muito triste com você, nem fala comigo. Aí, qual a primeira pergunta? Por quê? O que aconteceu? Você quer saber a fundamentação. A gente tem que saber a fundamentação para poder se defender. Muitas vezes não tem defesa, né? Mas a gente tem o direito de saber a fundamentação. E na administração pública, a fundamentação deriva da república. República tem a ver com transparência. Res pública. Então, a administração tem o dever de dar transparência aos seus atos, motivando. A única forma que a gente conversa com a administração é através das motivações. Você está multado, ok, mas por quê? Então, a administração tem que motivar os atos. Isso é um dever dela. E claro, eu não preciso nem falar isso. Quando a administração motiva os atos, essa motivação tem que ser verdadeira. Aqui na questão, o que a gente está vendo? A gente está vendo um servidor público que exonerou o teu funcionário, ele foi exonerado do serviço público, por motivação falsa. Ele viu lá, o motivo era, ele descumpriu a carga horária de trabalho. Ele pegou o ponto eletrônico dele, juntou e comprovou que ele não tinha descumprido. E a questão aqui é a seguinte, olha que interessante. Todo ato tem que ser motivado? Resposta, em regra sim. Todo ato tem que ser motivado. Mas existem dois atos no Brasil, deixa eu fazer aqui, dois atos no Brasil, que a gente põe na câmera aqui, ó, fica às vezes fora, né? Existem dois atos no Brasil que não precisam de motivação. Quais são eles? A nomeação e a exoneração dos titulares de cargos em comissão. Vou repetir. A nomeação e a exoneração dos titulares de cargos em comissão. Esses aí não precisam ser motivados. Tudo bem. Então, o presidente Bolsonaro, o governador Dória, o prefeito Dário Saad, se quiserem nomear comissionados, eles têm que falar porque estão nomeando? Não precisa colocar no ato de nomeação porque está nomeando. E quando exoneram, tem que colocar lá porque está exonerando? Também não precisa. Não precisa fundamentar. Porque é da livre escolha dele. Mas aí, o que está o X da questão? Se o servidor público que for nomeado ou for exonerado de um cargo comissionado tiver a fundamentação expressa no ato de nomeação ou exoneração, essa fundamentação tem que ser verdadeira. Se ela for falsa, o ato é viciado do mesmo jeito. Viciado nos motivos, que os motivos indicados são falsos. O ato tem vício. Então, guardem bem esse ponto. Existe uma teoria, eu vou escrever aqui para vocês, tá? Existe uma teoria que vocês têm que guardar. Ela se chama assim, teoria dos motivos determinantes. Teoria dos motivos determinantes. Essa teoria dos motivos determinantes, ela diz o seguinte: todo ato administrativo, quando for motivado, a motivação indicada deve ser verdadeira, sob pena dos atos serem anulados. E aí, o grande charme dessa teoria está a partir da vírgula que eu vou fazer agora. Então, todo ato administrativo deve ser motivado, a motivação deve ser verdadeira. Vírgula. Inclusive aqueles atos que não dependiam de motivação e foram motivados. E essa vírgula, na parte final que eu acabei de falar para vocês, é o que fundamenta o gabarito dessa questão da prova da OAB. Eu vou limpar ela aqui para vocês, se eu consigo, mas então vocês têm que guardar. Essa questão trata de motivação e teoria dos motivos determinantes. A gente vai ler de novo, porque é muito bom aprender a matéria durante a elaboração de uma questão. Esse método é muito eficiente. Vocês guardam e esquecem mais. Então, anotem isso, né, no material de vocês, ou façam um print aí, que eu vou fazer uma limpada, vou dar uma limpada aqui nessa tela, para a gente fazer de novo a questão,
com outro olhar, com esse olhar agora já conhecendo a matéria. Então vamos lá, de novo. José, servidor público federal, ocupante de cargo em comissão. Então vejam, o cargo em comissão é um dos cargos, a nomeação para esse cargo ou a exoneração não tem que ser motivada, não precisava. Foi exonerado. Ok, esse ato não precisa de motivação, não precisa. Tendo autoridade competente, motivado. Ó, vou até fazer outra cor aqui, porque é aqui que está o X da questão. Se a autoridade competente motivou, fica presa à verdade dos motivos. Então, motivado o ato em questão. No reiterado descumprimento da carga horária de trabalho pelo servidor. Então, o motivo foi esse, ó, carga horária. José obteve, junto ao Departamento de Recursos Humanos, um documento com seu ponto eletrônico, comprovando o regular cumprimento da carga horária. Assim, o servidor buscou assistência jurídica junto a um advogado, que é você, que lhe informou corretamente, à luz do ordenamento jurídico nacional. O que você fala para esse cara? Qual é o gabarito da questão? Você fala o seguinte: essa exoneração é viciada, deve ser anulada, por conta da teoria dos motivos determinantes. Ok? Então vamos lá. Vamos ver se fica fácil para vocês agora. Só tirar minha tela aqui. Está muito grande. Aí, vamos lá. Não é, olha como é grande a questão, hein? Não é viável o ajuizamento de ação judicial visando invalidar o ato de exoneração. É viável. Por quê? Porque a motivação é falsa e não poderia ter sido falsa, já que ele colocou a motivação. Não precisaria ter motivado, mas se quis motivar, então fica vinculado. B. Não é viável ajuizar a ação judicial visando invalidar a exoneração. Vejam, eu estou ensinando vocês a fazer a questão também, só com não é viável, se você entendeu a lógica da questão, eu nem preciso continuar lendo. Eu resolvo essa questão em 2 minutos. Conseguem enxergar isso? C. É viável. E D é viável. Então, eu já fiquei entre C e D rapidamente. C. É viável o ajuizamento de ação judicial visando invalidar o ato de exoneração. Eis que, apesar de ser dispensável a motivação para o ato administrativo discricionário de exoneração, uma vez expostos os motivos que conduziram à prática do ato, esses passam a vincular a administração em razão do quê? Olha que bonito isso. Da teoria dos motivos determinantes. Pronto. Achou o gabarito. Gabarito, letra C. Vamos corrigir a outra. D. É viável ajuizar a ação judicial visando invalidar o ato de exoneração. Eis que, por se tratar de ato administrativo vinculado, pode o Poder Judiciário fazer exame de mérito do ato, a fim de aferir a conveniência e oportunidade. Ele está misturando revogação com anulação, está misturando tudo. Oportunidade, manutenção do ato, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ou seja, o fundamento que ele colocou aqui não tem nada a ver com a questão perguntada. Tinha que estar no gabarito teoria dos motivos determinantes. Letra C é o gabarito. Ok? Isso é super importante. Isso é super... Obrigado, Thaís. É isso mesmo. É isso aí. Isso é super importante. Tá? Vamos continuar, então. É muito bom a gente fazer... quem sabe a gente consiga fazer isso num outro módulo, num outro momento, o estudo da matéria através das questões, explicando através das questões. Isso é uma forma muito didática e que faz vocês assimilarem de forma muito forte a matéria. Mas demora um pouco mais. Agora, para dar uma relaxada, rapidamente, vamos falar um pouquinho de desconcentração e descentralização. E as entidades da administração indireta. É o tema da organização administrativa. É um tema curto, a gente não vai ficar muito tempo aqui. Ele também não cai tanto na prova da ordem. Organização administrativa, tá? Vamos lá, eu queria fazer para vocês aqui um gráfico explicando como que a administração pública se organiza. E ela se organiza de 2 formas. Ela se organiza assim, ó, em administração direta
vou escrever para vocês aqui, em administração direta e administração indireta. A administração direta contém União, estados, Distrito Federal e municípios. E ela você estuda lá em Direito Constitucional, Organização Administrativa. Essa é a chamada administração pública direta. Administração pública direta. Junto com a administração direta, a gente também tem a administração indireta. Todas, essa palavra que eu vou falar agora é relevante para você guardar. Todas essas que eu vou escrever aqui para vocês a partir de agora são pessoas da administração pública indireta. São pessoas da administração pública indireta. Pessoas jurídicas. Quem são? Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Sociedades de economia mista. Ok. Repetindo, a gente tem a administração pública organizada dessa forma, direta e indireta. Quem é a direta? União, estados, DF, municípios. Quem compõe a indireta? Autarquias, fundações, empresa pública e economia mista. O que elas têm entre elas? Elas têm uma relação. Que relação? Quando a administração direta cria alguma pessoa da indireta, todas elas são pessoas jurídicas, né? Pessoas jurídicas. Quando a administração direta cria alguma pessoa da indireta, eu tenho a criação de um fenômeno aqui, que é preciso que vocês guardem esse fenômeno. Como se chama esse fenômeno? Em que a administração direta realiza a criação de outras pessoas com o fim de especialização do serviço, que são chamadas de pessoas da administração indireta. O fenômeno aqui é um fenômeno raro, digo, que vocês não conhecem muito, da chamada descentralização. Descentralização. Descentralização, portanto, é um fenômeno que consiste na criação de entidades da administração indireta, realizado pela administração direta. Eu sempre descentralizo quando crio pessoas. Guardem bem isso que eu estou falando. Eu sempre descentralizo quando crio pessoas. Autarquias, fundações, empresa pública, economia mista. Essas pessoas são pessoas jurídicas, como eu já falei para vocês. Tudo bem? Agora, eu quero apagar aqui e mostrar para vocês mais um detalhe. Que detalhe é esse? Olha só. Essas pessoas são pessoas de direito público ou pessoas de direito privado? Esse ponto também é importante que vocês saibam para a prova da ordem. Autarquias e fundações são pessoas jurídicas de direito público. Pessoas jurídicas de direito público. O que significa isso? Elas fazem concurso para os seus servidores? Por exemplo, fazem. Elas têm que obedecer ou observar a licitação? Tem. O servidor que entra lá, ele recebe salário ou vencimentos? Ele recebe vencimentos. O servidor que entra lá, nessas entidades que eu estou dizendo para vocês agora, ele tem cargo ou emprego público? Ele tem cargo. Então, existe toda uma nuance significativa de uma pessoa que tem natureza pública, ou também chamada pessoa jurídica de direito público. E a gente tem aí IBGE, Banco Central, INSS,
Várias universidades, né, são consideradas autarquias e fundações. UNB, universidades federais, a grande parte delas é fundação pública. Então, essas pessoas que trabalham ali são todas servidoras públicas, fazem concurso, mas têm cargo público. Recebem vencimentos, não são seletistas, são chamados de servidores estatutários. Eu estou aproveitando a nossa matéria de organização administrativa para também já começar a dar uma ideia de servidor, que é nosso próximo tema. Não é à toa. Então, as pessoas que trabalham aqui, nessas entidades que eu estou colocando para vocês nesse momento, são pessoas que têm um regime estatutário. Elas têm um regime de cargo público. Ao passo que as duas de baixo, empresa pública, economia mista. Estou falando aqui, por exemplo, de Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Essas aqui, elas são pessoas jurídicas de direito privado. Vou mudar a cor aqui para a gente não confundir as coisas. Essas duas são pessoas jurídicas de direito privado. PJ, direito privado. E se são pessoas de direito privado, guardem isso para a prova da ordem. O cara que entrou ali, fez concurso? Fez. Elas têm que fazer licitação? Também tem. Depois a gente vai ver que nem para nem tudo, mas tem que fazer. O servidor que entrou ali recebe salário ou vencimentos? Recebe salário. O servidor que entrou no Banco do Brasil, que é essa entidade de direito privado, ele é estatutário ou seletista? Seletista. Ele tem cargo ou emprego? Emprego. Tem estabilidade? Não. Então vejam, existe uma grande diferença entre uma pessoa de direito público e uma pessoa de direito privado. E quando eu falo da administração indireta, lá dentro dela tem de tudo. Tem pessoa de direito público e também tem pessoa de direito privado. Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Ok? Isso é importantíssimo. E esse fenômeno em que a administração pública cria, a União, por exemplo, cria o INSS, a União cria uma FUNAI, a União cria a Caixa Econômica, o Banco do Brasil. Sempre que acontece isso, eu tenho um fenômeno chamado descentralização. Ok? Para a gente fechar esse esquema, que é super importante, essas pessoas aqui de cima, as pessoas de direito público, como que elas são criadas? Essas pessoas aqui, direito público, vou fazer aqui um paralelo para a gente associar uma com a outra. As pessoas de direito público são criadas por lei. Criada por lei. Ou seja, não depende do registro em cartório. Criada por lei. A lei ordinária, automaticamente, quando for publicada no Diário Oficial, já cria a pessoa. As pessoas de direito privado, elas são autorizadas por lei. Autorizadas por lei. Então, a lei aqui não cria. A lei autoriza a criação. E elas são criadas com o registro em cartório competente. Importantíssimo isso. A forma de criação, o funcionamento interno e o fenômeno correspondente. O fenômeno é descentralização. O funcionamento interno principal é dos servidores. Um é estatutário, o outro é seletista. E a forma de criação é direito público criada por lei, direito privado autorizada por lei. Ok? Esse resumo também é bem importante para vocês. Camila, sim. Resposta sim. Podem as fundações ser direito público ou privado, mas o nome delas continua sendo fundação pública, tá? Fundação pública, direito público, fundação pública, direito privado. É que nesse resumo rápido que a gente tem, eu estou focando mais na fundação pública, direito público, porque é ela que a OAB dá mais atenção, e elas são criadas por lei. Uma vez que caiu a questão na OAB, ela cobrou exatamente essa fundação,
a Fundação Pública de Direito Público. Ele falava, considere que um governador do estado Alfa pretenda criar uma fundação com personalidade de direito público. O que ele tem que fazer? Resposta, aprovar uma lei que crie a fundação. Só isso. Então, quem vai ter que aprovar é a Assembleia Legislativa, uma lei criando a fundação. Bastava isso. E outras alternativas falavam registro em cartório, etc. Então, alguns alunos confundiram por saber que tinham duas, e aí não sabia mais qual que era. Então, eu foco mais nessa, ainda mais num resumo rápido desses, eu foco mais na de direito público, porque a OAB já cobrou ela, e é, na prática, o que mais tem na vida, né? É o que mais você vai encontrar, tá? Mas existem também as fundações públicas de direito privado. Mas sempre que eu explico, isso demanda um tempo longo e causa, se for rápido, mais confusão do que esclarecimento. Mas você tem razão, é isso mesmo. Beleza? Então, guardem esse slide, que também ele é importantíssimo para vocês focarem, olharem para ele e entenderem daí, sai muita coisa. Vocês conseguem entender muita coisa daí, né? Uma questão de prova da OAB. Beleza. Agora, eu preciso falar para vocês de outro ponto. Eu vou apagar esse slide, vou apagar esse texto que está para vocês aí, e vou falar de outro slide. Vou apagar aqui. 5 segundos para apagar o slide de vocês. Ok. Então, agora a gente chega ainda na organização administrativa, a gente chega num fenômeno importante, que é um outro fenômeno. Percebam aqui, que legal. Eu não estou colocando um quadrado do lado do outro, porque no slide anterior, eu fiz para vocês um quadrado com administração direta e o outro quadrado com administração indireta. Tudo bem. E eles foram, e rolou tudo certinho. Agora, e chamava descentralização. Agora eu estou fazendo um quadrado só. É só para o seu cérebro assimilar que é uma estrutura só. Não existem duas estruturas de pessoas. É uma pessoa só e dentro dela eu vou fazer tudo. Guardem esse fenômeno, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, a pessoa da união. Eu tenho aqui a pessoa da união. Então aqui eu tenho a união. Dentro da união, eu tenho alguns órgãos. Olha a palavra que eu estou usando. Dentro da união, eu tenho alguns órgãos. A palavra é importante aqui nesse momento. Dentro da união, eu tenho alguns órgãos. Por exemplo, eu tenho aqui Presidência da República. Então, aqui tem o presidente, os seus auxiliares ali imediatos, assessores, secretários, etc. 2, eu tenho os ministérios. 3, eu tenho as diretorias. Em cada ministério tem diretorias. Em cada diretoria tem as suas secretarias. E assim a coisa vai de uma forma infinita, numa escala infinita. Mas sempre lembrando que eu ainda não saí da mesma pessoa. Eu estou na união. Olhando a união internamente, nos seus órgãos. Pensa no Zezinho, que foi fazer uma ressonância magnética. Ou uma tomografia computadorizada. Ele foi fazer uma tomografia, sei lá, do joelhos. Ou do fígado, do baço, o que seja, né? Foi fazer uma ressonância de um órgão, né? Quando faço um exame para ver um órgão, eu vou ver a estrutura da pessoa internamente. É isso que eu estou querendo mostrar para vocês. As pessoas, a gente também tem órgãos. É nossa estrutura interna. Mas vejam, quando eu olho para o meu órgão, não sai de mim, continua em mim a coisa. O olhar agora é um olhar interno.
Quando o fenômeno é descentralização, o olhar é externo. Eu olho para outra pessoa. Aquela coisa de inveja, aquela pessoa tem, né? As meninas que falam mais, homem também tem inveja, mas mulher fala mais, né? O cabelo dela é mais bonito que o meu. Mas os cílios dela é mais bonito que o meu. Sei lá, o olho dela é mais bonito que o meu, a bunda, não sei o que seja, né? Mulher manifesta mais inveja. Quando eu olho para o outro, quando você tem inveja da sua amiga, você está descentralizando. Você está olhando para fora, olhando para outra pessoa. Aqui, eu estou olhando para mim, eu estou olhando internamente, eu estou olhando para os meus órgãos. Ainda bem que a gente não consegue ver nossos órgãos, né? Falar, meu fígado tá legal hoje, tá bonitinho, não sei o que, deixa eu encaixar ele mais aqui. Não dá para fazer isso. Mas esse fenômeno, e é isso que eu quero que vocês guardem, esse fenômeno em que a pessoa olha para dentro dela se chama desconcentração. Desconcentração. Dá para lembrar que quando você medita, você faz concentração, é uma forma de se concentrar no presente. Então, desconcentração é esse fenômeno que você medita, que você olha para dentro, que você olha para os seus órgãos. Então, esse fenômeno se chama desconcentração. Essa palavra tem que saber. Por isso que eu estou tentando fazer exemplos 1000 aqui, para você dar um jeito de você guardar isso. Desconcentração. Então, desconcentração é um fenômeno interno, dentro de cada pessoa jurídica, e que se constitui através do quê? E que se constitui através da criação de órgãos públicos. E que se constitui através da criação de órgãos públicos. Isso é bom guardar, isso é bom saber. Órgão, como são os nossos órgãos? Órgão não tem personalidade jurídica, o órgão não é pessoa, o órgão é parte da pessoa. Então, o órgão não tem patrimônio, o órgão não tem bens, o órgão não responde por seus atos. Quem responde pelos atos do órgão é a pessoa. Essa informação é fundamental para a continuidade da matéria nos próximos sábados. Por exemplo, no tema de responsabilidade do Estado. Né? Então, esse slide é importante que vocês também tenham ele bem claro. Eu vou apagar só um pouquinho aqui, para a gente... só para colocar aqui nos órgãos, que os órgãos também não têm personalidade. Isso é importante vocês terem anotado, tá? Os órgãos, deixa eu marcar aqui para vocês, eles não têm personalidade. Guardem também esse slide. É super importante mesmo, para vocês conhecerem isso. Beleza? Todo mundo entendeu isso? A questão dos órgãos. Então, esse é o ponto importante sobre organização administrativa. Né? Essa ideia é importante que vocês saibam sobre organização administrativa. Beleza? Vamos continuar, então, nosso último tema de hoje. Já estamos com 73 minutos. Né? Vamos ver mais um? Vai dar mais ou menos 1h30 de aula? Tá bom. Né? Porque a gente tem hoje mais 2 aulas até a prova da ordem. A gente vai tentar fazer, então, uma revisão até a antevéspera da prova, né? Logo na sequencinha da prova, para vocês ficarem bem preparados mesmo no exame da ordem, pelo menos gabaritar aí as matérias, né, que a gente está revisando sempre. Eu quero fazer uma revisão também, não sei se vocês topam, uma revisão rápida no dia da prova, quem sabe, né? Na manhã da prova, a gente faz um café rápido, de 1 horinha, revisando constitucional e administrativo. Se vocês toparem, a gente pode marcar, tá? E a gente vai negociando depois aí. Vou vendo com vocês também, para eu fazer, também vocês não terem muito interesse nisso, não precisa, né? Mas se vocês quiserem, a gente faz isso. Beleza? Bom, então vamos continuar nosso último tema de hoje.
O nosso último tema de hoje é o tema dos servidores. Só um minuto. Aqui. É o tema dos servidores. Sobre os servidores, é importante a gente localizar aqui esse slide que está projetado para vocês, que trata dos servidores nessa nuance de servidor efetivo e servidor comissionado. A gente acabou de falar do servidor comissionado, mas dentro do ato administrativo, teoria dos motivos determinantes e tudo mais. Eu queria que vocês soubessem que existe uma diferença entre o servidor efetivo e o servidor comissionado. Qual é essa diferença entre o servidor efetivo e o comissionado? Vamos ver daqui a pouco no slide. Existe um outro ponto importante, que é em relação ao retorno do servidor e os seus motivos. E aqui a gente estuda rapidamente, numa revisão, obviamente, reintegração, reversão, readaptação e recondução. E, por fim, algumas ideias básicas do regime disciplinar do servidor. O servidor que comete uma falta, como funciona esse regime disciplinar? Vai ser aberto um processo contra ele? Como se chama esse processo? Qual é o funcionamento dele? Quais são as penas aplicáveis ao servidor? E qual é o prazo para a administração aplicar essas penas? Visto isso, a gente faz a questão e encerra a nossa revisão de hoje. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá. Vou abrir o slide aqui e a gente... Posso apagar aqui, né, pessoal? Já printaram, já fizeram tudo. Beleza. Então, aqui eu quero colocar para vocês duas ideias. Duas ideias. Quais são elas? A ideia do servidor público efetivo e do servidor comissionado. Qual é, basicamente, a diferença entre eles? O servidor efetivo e o servidor comissionado. A diferença básica entre eles é... Vamos lá. O servidor efetivo tem cargo? Tem cargo. Tanto que o cargo se chama cargo efetivo. O servidor comissionado tem cargo? Também tem cargo. E aí se chama cargo em comissão. Essa é uma semelhança entre eles. Tanto o efetivo quanto o comissionado têm cargos. Ok. O servidor efetivo fez concurso? Fez. O servidor comissionado fez concurso? Não. Ele foi nomeado. Livremente nomeado. Nomeação livre. Nomeação livre. O servidor efetivo, isso é importante, adquire estabilidade um dia? Ou pode adquirir estabilidade um dia? Sim, estabilidade. Que é uma garantia de permanência no serviço público. O servidor comissionado adquire estabilidade um dia? Não. No cargo em comissão? Não. Não tem estabilidade. Essas diferenças são importantes, porque os dois são servidores estatutários, tanto o efetivo quanto o comissionado. Eles trabalham em entidades, em pessoas jurídicas de direito público. Ambos são servidores estatutários. Mas o efetivo estatutários. Mas o efetivo fez concurso, tem um cargo que vai adquirir estabilidade um dia, 3 anos depois que ele estiver em exercício. O comissionado tem cargo, a nomeação dele é livre, não precisa fazer concurso, e também não tem estabilidade. Para a gente fechar, fechar esse ponto. A administração pode criar qualquer cargo como comissionado? Não. Por quê? Porque a própria Constituição Federal determina para que serve um comissionado. Quais são as finalidades de um cargo comissionado? Vamos lá. Então, isso é importante vocês saberem. O comissionado,
Ele é de livre nomeação e livre exoneração. Ok. Mas qual que é a finalidade dele? Quais são as funções no comissionado? Ele tem atribuições de direção, chefia, ou assessoramento. Assessoramento. Direção, chefia ou assessoramento. Só pode ser para isso. O comissionado ele é diretor, chefe ou assessor. Não pode ser outra coisa. E esse assessor, esse diretor e esse chefe, direção, chefia e assessoramento, não pode ser criado comissionado para cargos permanentes. Então, eu quero criar um comissionado para a polícia, para ser delegado federal. Não dá. Delegado federal é um cargo permanente. Eu quero criar comissionados os cargos da Receita Federal. Não dá. O cargo comissionado tem destino certo. Ou é diretor, ou é chefe, ou é assessor. E ele é livremente nomeado e livremente exonerado. Ok? Beleza. Esse ponto todo mundo entendeu? Espero que sim. Né? Diretor, chefe ou assessor. E aí, a gente vai avançar agora para um próximo bloco, né? Um próximo gráfico que eu vou colocar para vocês aqui. Apagar e colocar outro, que é o dos R's. Esse é muito importante. Deixa eu mudar a corzinha aqui para a gente focar. Vamos lá. Então, ó, eu tenho aqui o R e aqui eu vou colocar o conceito do R. Tá? Vamos lá. Primeiro R, reintegração. O servidor que foi reintegrado, para ele ser reintegrado, o que aconteceu com ele? Ele foi demitido. E a demissão foi anulada, foi invalidada, porque era ilegal. Ou porque tinha vício na competência, na finalidade, na forma, no motivo ou no objeto, não interessa agora. A demissão, que é um ato administrativo, estava viciada, foi anulada e o servidor voltou. A volta de quem foi demitido e cuja demissão tinha sido anulada se chama reintegração. Então, a palavra-chave da reintegração é o seguinte, ó, reintegração é o demitido que volta em razão de anulação. Então, é a demissão anulada. A demissão que é anulada gera a reintegração. Certo? 2. Vamos supor que esse carinha aqui é servidor do tribunal, ele é motorista, ele passou no cargo de motorista. E aí ele foi para a praia fazer um passeio no meio do ano agora, sem máscara e tudo mais, mas não pegou Covid. Ele sofreu um acidente de carro e perdeu as pernas. Não tem como motorista, pelo menos na tecnologia que a gente tem hoje, não tem como motorista continuar sendo motorista sem perna. Então ele está com uma limitação funcional. A administração vai ter que se preocupar agora em colocar esse cara numa atribuição compatível com a limitação dele. E esse colocar o servidor em atribuição compatível com a sua limitação recebe o nome de readaptação. Então, readaptação é o quê? Readaptação é inserir o servidor em função compatível ou cargo compatível com a limitação funcional.
com a limitação funcional. Beleza. Terceiro ponto, terceira ideia. Vamos supor que eu tenho um servidor, estou apagando isso aqui para a gente fazer outro exemplo. Eu tenho um servidor que estava com uma doença grave. O servidor estava com uma doença grave. E ele foi aposentado por invalidez. Aposentado. E esse servidor que foi aposentado por uma doença grave, ele se recuperou, ele sarou. E ele está recebendo em casa, na aposentadoria, 10 mil por mês, 15 mil por mês. Mas está curado. Não tem por que continuar em casa. A administração faz uma perícia nele, verifica que ele está bom. E chama ele para voltar. Essa volta do servidor aposentado, quando cessam os motivos que levaram à sua aposentadoria, se chama reversão. Reversão. Aqui eu tenho aposentadoria. O aposentado que volta. A volta do aposentado. Claro que ele não volta aposentado, né? A aposentadoria cessa e ele volta de novo como servidor. O aposentado que volta se chama reversão. E isso que eu estou explicando para vocês, pessoal, não cai na OAB, despenca. Isso aqui é praticamente questão certa da prova, né? Esse gráfico, essa ideia que vocês tenham de todos os R's, né? E não adianta só saber um, tem que saber todos aqui para a prova, porque cada hora eles cobram um dos R's aqui. E o último é o seguinte, eu tenho uma servidora aqui, que é uma servidora que está trabalhando num cargo federal, uma servidora que está no INSS. Ela cansou de trabalhar nessa autarquia. Ela já está lá estável, já tem 10 anos de INSS. Ela fez outro concurso público, policial rodoviário, por exemplo. Policial rodoviário federal, que está em andamento agora. Ela passou no concurso de policial rodoviário. E quando ela está no estágio probatório, então policial rodoviário federal. Quando ela está em estágio probatório, ela descobriu que ela não tem aptidão nenhuma. E a administração também viu que ela não tem aptidão nenhuma para ser policial rodoviário. Ela odeia dirigir, ela odeia carro, ela odeia rodovia, ela odeia animal. Ela gosta de idoso, ela gosta do INSS. Mas ela saiu do INSS porque estressou. Pandemia e tudo mais, estressou. Mas agora ela está na polícia rodoviária. E ela foi inabilitada no estágio probatório da Polícia Rodoviária Federal. Se ela tomou bomba, vou escrever bomba aqui, vocês já sabem, ela foi reprovada no estágio probatório. Bomba. Ela tomou bomba no estágio probatório da Polícia Rodoviária. Se isso aconteceu durante o estágio probatório e ela tinha antigamente estabilidade no INSS, no exemplo que eu dei para vocês, tinha, porque ela tem 10 anos, ela pode voltar para o INSS. E essa volta para o INSS se chama recondução. Recondução, então, nada mais isso é um conceito que se aplica integralmente, tá? Recondução é a volta para o cargo anterior, desde que eu já tivesse estabilidade nesse cargo anterior. Recondução. Recondução. Recondução é a volta para o cargo anterior. Volta para o cargo anterior. Desde que eu já tivesse estabilidade nesse cargo para o qual eu estou voltando. É isso. Então, vocês têm que guardar esses pontos aqui. Eu estou procurando uma tecnologia para fixar mais para vocês aqui. Vamos ver se eu consigo. Reintegração, importantíssimo. Readaptação, reversão e recondução. São os 4 R's super importantes. São os 4 R's super importantes para a prova da OAB. Esse gráfico aqui, se você conseguiu entender,
Ele é top. Professor Marcos Bittencourt, grande abraço. Uma honra a presença aqui. Thaís, para a prova da OAB, somente se for inabilitada, somente se tomar bomba. A jurisprudência do STF, a prova da OAB só vai chegar nisso, eu acredito, em segunda fase. Em primeira fase, não. A jurisprudência do STF admite que a servidora, por vontade própria, também retorne para o cargo anterior, desde que isso aconteça durante o estágio probatório. Mas isso quem diz é jurisprudência. Eu acredito que a prova da ordem vai ficar mais na literalidade da lei, na primeira fase. Se você for fazer segunda fase em administrativo, aí sim, talvez seja interessante aprofundar para esse lado da jurisprudência do STF, ok? Beleza. E nosso último tema de hoje, 11. 91 minutos de aula, já deu 1h30, hein? Já passamos o constitucional. O constitucional a gente estava fazendo 1h15, mas é que a gente vai ter menos tempo para administrativo, então a gente pode alongar um pouquinho, mas é rápido, já estamos terminando, para também não gastar demais, né? O sábado e vocês, né? O cérebro, né? De vocês com muita matéria. A ideia é ficar leve mesmo a coisa. Então, último ponto. Thaís, entendeu, né? O que eu expliquei? Beleza. Então, vamos lá. Vou apagar esse gráfico aqui e a gente avança para o último ponto de servidores, que é o chamado regime disciplinar. Vamos lá. Esse é rápido, tá? Não vou ficar muito tempo aqui. Regime disciplinar. Vou fazer aqui 3 gráficos para vocês entenderem. Primeiro gráfico. Quais são as penalidades que o servidor pode sofrer pela administração pública? Quais são as penalidades que o servidor pode sofrer pela administração pública? As penalidades são, vamos lá, 1, advertência. Advertência. 2, suspensão. 3, demissão. E cassação de aposentadoria. Cassação de aposentadoria. Vamos lá, vamos entender um pouquinho isso. A penalidade de advertência é aplicada quando a falta é leve. Falta leve, advertência. Falta média, indicada na Lei 812 de 90, suspensão. Ponto importante aqui, quanto tempo pode durar uma suspensão? Prazo máximo, 90 dias. A administração aplicou uma suspensão no servidor de 120 dias. Não pode. É ato nulo porque excede o limite da lei. Demissão e cassação são as mais graves. A demissão é quando o servidor comete uma falta muito grave, propina, corrupção, concussão, improbidade. Demissão é falta grave. O servidor está fora da repartição. Gera vacância do cargo. A cassação de aposentadoria acontece quando o servidor já está aposentado. E descobriram agora que quando ele estava na atividade, ele cometeu uma falta grave que seria punível com demissão. Só não foi porque não descobriram. E agora foi descoberto. Então ele vai ter cassada a sua aposentadoria. As duas penas estão no mesmo nível de gravidade, a demissão e a cassação. Então a administração basicamente aplica advertência, suspensão, demissão e cassação. Claro que num estudo mais aprofundado existem outras nuances que precisam ser estudadas aqui, mas para a revisão tá bom, para a prova da OAB tá bom, é isso que precisa saber. 2. Então, primeiro ponto, penalidades. Segundo ponto, a administração tem que abrir um processamento contra o servidor ou não precisa? A administração tem que abrir um processo contra o servidor ou não precisa?
A resposta é: a administração tem que abrir um processo contra o servidor. E como é que funciona isso? Sempre que a administração verificar que o servidor cometeu uma falta, se essa falta for leve, a administração abre uma sindicância. Sindicância é o que eu costumo falar para os alunos, que é um processo, é um PAD anão, é um mini PAD, porque o prazo dela é mais curtinho, 30 mais 30 dias, é um processo curto. Já o PAD, se a falta for média, deixa eu apagar aqui, se a falta for média, de natureza média, ou grave, a administração vai abrir um PAD. E o que é PAD? PAD é... Deixa eu colocar outra cor aqui, porque isso é sério e importante. Aqui ela abre um PAD. O que significa PAD? Processo Administrativo Disciplinar. Percebam um ponto importante que a prova da OAB já fez pegadinha e estava errado. A sindicância não é a fase investigativa do PAD, não é isso. A sindicância também é um tipo de processo para apurar faltas leves. Se a falta for média ou grave, tem que ser PAD. Falta leve, sindicância. Falta média ou grave, PAD. Sindicância é um mini PAD, é um PAD reduzido. É só isso, tá? Ok. E o terceiro e último ponto, antes da gente fazer as questões. Terceiro e último ponto. A administração tem prazo para abrir esses processos ou não? Existe prescrição para o regime disciplinar da administração pública? Resposta: sim. Eu vou fazer didaticamente na mesma ordem que eu fiz as penas, tá? Então vamos lá. Eu coloquei para vocês advertência. Advertência. Qual é o prazo prescricional? 180 dias. Se a administração pública não abrir uma sindicância para aplicar uma advertência por escrito no servidor, em 180 dias do conhecimento da falta, vou repetir, nunca caiu na OAB essa questão. Se a administração não abrir uma sindicância, porque a falta é leve, em 180 dias do conhecimento da falta, está prescrito, não pode mais abrir. 2. Suspensão. 2 anos. Se a administração, em 2 anos, não abriu o processo disciplinar para punir o servidor com a suspensão do serviço público, ele vai ficar sem trabalhar e sem receber, nesse caso, já prescreveu. E 3. Demissão e cassação. Demissão e cassação. Esse tem que guardar, porque esse é o que costuma cair na prova. Se ele for cobrar, a chance de cair esse é maior, tá? Demissão e cassação, vou marcar para vocês em outra cor, 5 anos. Então, quais são os prazos para punir o servidor faltoso? 180 dias para advertência, 2 anos para suspensão, 5 anos para demissão ou cassação de aposentadoria. Ok? Esse gráfico também é bem importante em relação ao servidor para vocês guardarem. Certo, pessoal? Bom, agora a gente caminha então para nossa... Estamos indo para 100 minutos de aula, hein? Vamos lá. Nossa questãozinha de prova. A nossa última questão da aula de hoje. Então, agora tem um slide, eu vou fazer minha tela maior aqui para mim também. Aí eu fico com vocês. Vamos lá. Então é assim. Vamos ver se vocês conseguem enxergar a questão aqui, hein? Maria foi contratada temporariamente, sem concurso público, para exercer o cargo de professora substituta.
em entidade autárquica federal, em decorrência do grande número de professores do quadro permanente gozando de licença. Muito professor afastado, é isso que ele está dizendo para a gente. A contratação foi objeto de prorrogação, de modo que Maria permaneceu em exercício por mais 3 anos, período durante o qual recebeu muitos elogios. Em razão disso, alunos, pais e colegas de trabalho, e aqui começa a questão da prova, levaram à autarquia o pedido de criação de um cargo em comissão de professora, para que Maria fosse nomeada para ocupá-la e continuasse ali a lecionar. Avalie a situação hipotética e, na qualidade de advogado, assinale a afirmativa correta. Percebam, a Maria foi contratada para ser professora temporária de uma escola, o pessoal gostou tanto dela e levaram um pleito à direção da autarquia pedindo para que Maria fosse comissionada como professora substituta. E aí ali desempenhar essas funções. O que vocês acham disso? Não sei se é interessante perguntar nessa altura do campeonato, no curso de revisão, o que vocês acham disso, mas cargo comissionado de professor, professor é cargo permanente, não tem sentido. Comissão é só para direção, chefia e assessoramento. Professor não se enquadra nesse quesito. Logo, o cargo não pode ser criado, já que não tem a natureza, a professora, o cargo de professor, não tem a natureza, não tem ontologicamente, não tem a conexão com um cargo em comissão. Até rimou, mas não foi de propósito. Então, vocês entenderam isso? É bem simples a questão. E o gabarito, vamos lá. Vamos para as respostas. Letra A. Vejam comigo aqui. Não é possível a criação... Não vou começar pela A, porque é sacanagem. Aí a gente não vai estudar. Eu vou começar pela D. Não é necessária pela D, hein? Eu estou na D. Não é necessária a criação de um cargo em comissão para que Maria permaneça exercendo a função de professora. Porque o contrato temporário dela se prorroga por tempo indeterminado. Não, né? Isso é meio lógico. Ninguém erraria isso, porque se o contrato é temporário, tem que ter tempo determinado. Não existe contrato temporário por tempo indeterminado. C. Maria tem estabilidade, porque exerceu professora por mais de 3 anos consecutivos. O examinador aqui foi numa viagem louca do candidato, que também viaja. Ele falou, mas será que Maria trabalhou muito tempo? Será que... É você fazendo a prova. Você fica pensando na Maria trabalhando. Como será que ela trabalhou? Será que ela trabalhou por mais de 3 anos? Eu acho que sim, vou marcar a C. Não tem nada a ver, isso é uma criação mental. Que você foi na onda do examinador que não tinha nada a ver. Né? Não tem estabilidade, porque a Maria é substituta, ela é temporária. Não tem como ter estabilidade. Só tem estabilidade quem fez concurso para cargo efetivo. Tá? B. É adequada a criação de um cargo em comissão? Claro que não. Não é adequada, porque cargo em comissão é só para direção, chefia e assessoramento. Por isso que eu fiz na forma invertida, para você conseguir entender as outras questões e chegar na A, porque perderia a graça. Se a A já fosse o gabarito direto, a gente não conseguiria estudar a questão. Então, letra A. Não é possível a criação de cargo em comissão de professora, visto que tais cargos destinam-se apenas a funções de direção, chefia e assessoramento. Perfeito. Esse é o gabarito da questão. Relembrando, cargos em comissão, somente para direção, chefia e assessoramento. São nomeados e exonerados ad nutum, ou seja, livremente nomeados e livremente exonerados. E sempre que eu nomear ou exonerar, não preciso motivar. Mas se eu motivar, eu tenho que falar o porquê, teoria dos motivos determinantes. Eu estou linkando praticamente toda a matéria nesse ponto de questão que a gente para agora. 104 minutos, 1 hora e 44 minutos, quase 2 horas de aula, tá bom. Na aula que vem a gente começa com improbidade, vamos para a intervenção na propriedade, vamos também ver nesse curso licitações, contratos, serviço público, vamos revisar tudo que for importante para a prova da OAB. Tá? Eu queria agradecer a presença de vocês. Vamos manter esse horário, tá bom?
nos próximos sábados até a prova, a gente vai manter esse horário nosso de revisão. Eu acho que se alguém tiver alguma dúvida, eu espero vocês aqui no chat mais um pouquinho para ver se alguém tem alguma dúvida. E a gente encerra, então, a nossa aula 1 de revisão de administrativo para a próxima prova da OAB, que está bem próxima mesmo. Então, peguem pesado, foco, né? Tenham força, sigam firmes que vai dar tudo certo, né? Tem tudo para dar certo. E a gente está junto, então, na semana que vem, no mesmo horário, 10 horas, para continuar revisando administrativo. Quanto antes a gente terminar, aí a gente consegue fazer uma mega revisão, uma revisão mais rápida ainda, em constitucional e administrativo, terminando tudo isso, tá? Então, bom fim de semana para vocês, uma ótima semana, e semana que vem a gente está junto aqui nesse mesmo horário. Eu publico no Instagram, novamente, a aula, né, vai ser o mesmo horário, e o material já está na bio do Instagram. Beleza, pessoal? Forte abraço a todos. Eu fico no YouTube ainda um pouquinho, vendo se o chat tem alguma pergunta, e a gente termina a gravação aqui. Um abraço e até a próxima.